Mais um módulo para nossa conta, deficiência física. Nosso professor querido mestre Alderico II. Fique à vontade, Amore. Nada, obrigado. Meninos e meninas, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai iniciar esse novo módulo, esse desafio em falar em deficiência física, e aí eu gostaria que vocês entendessem a globalidade da deficiência física, né? Então, eu trouxe uma imagem inicial logo na primeira película, porque a gente tende a associar a deficiência física somente com os cadeirantes, né? E para além disso, né? A gente precisa pensar a deficiência física nas suas múltiplas variedades. Então, assim como os cegos são vistos pela deficiência visual, que também tem suas variações, assim como os surdos são vistos pela deficiência auditiva com as suas variações, e a intelectualidade com suas variações não é diferente com a deficiência física. Portanto, é a minha primeira observação ao iniciar este módulo. Então, eu trouxe aqui uma variedade de deficiências, inclusive a questão do uso da bengala, né? Estamos caminhando todos para lá, né? Para a fase idosa. Então, chega um momento em que a gente se torna deficiente físico, né? Por exemplo, a minha avó está acamada, né? Ela não vai conseguir andar mais, né? E aí o que acontece? O deslocamento dela é via cadeira de rodas. Então, Alderico, ela é uma deficiente física? É uma deficiente física. O seu corpo está limitado, né, fisicamente. O seu corpo está incapacitado de exercer algumas funções como andar, né? E a gente vai entender que esse termo incapacitado, embora cause bastante incômodo em algumas pessoas, ele é utilizado e ele é necessário. Vou pedir desculpa para vocês, porque meu cachorro está solto e assim ele vai ficar, então latidos vão acontecer ao longo da nossa apresentação. Então, inicialmente, a gente, enquanto profissional do AE, a gente precisa conhecer esse aluno com deficiência física. E quando eu falo conhecer, não é a interação inicial daquele momento de anamnese ou de entrevista com psicólogo, assistente social, enfim. É conhecer como funciona esse sistema nervoso, por exemplo. Como é que se organiza esse sistema nervoso? O que levou a esta deficiência de nosso aluno, no caso? O papel primário desse sistema nervoso é coordenar e controlar a maior parte das funções do nosso corpo. Então, a gente precisa entender que esse sistema nervoso está diretamente relacionado com a deficiência física. E para fazer isso, ou seja, para controlar e coordenar essas funções de nosso corpo, o sistema nervoso ele recebe milhares de informações dos diferentes órgãos sensoriais. E a gente vai ver aqui um esquemazinho que coloquei dessa experiência sensorial, né? E essa experiência sensorial é que vai nos dar um retorno de determinadas sensações que são executadas pelo corpo. Então, essas respostas, né, executadas pelo sistema nervoso e pela via da experiência sensorial, ela recai sobre a motricidade da gente, sobre nossa atividade mental, sobre nossa atividade de fala, sobre nosso sono, sobre nossa fome, ou seja, o corpo, aquilo que nós chamamos de fome, é tecnicamente conhecido como busca de alimento ou busca de energia. Então, nosso corpo ele emite um sinal que nós nomeamos de fome, mas esse sinal, na verdade, é sinalizando, né,
de forma sensorial, né, que nós precisamos de energia. Então, quando a gente diz eu estou com fome, na verdade a gente está precisando de energia, eu estou sem energia, né? E a própria questão relacionada ao equilíbrio interno do nosso corpo. Então, a função sensorial, ela é muito importante para que a gente possa compreender o nosso físico, né? E a deficiência física nas suas variedades. Tudo bem? Cláudia, ligou o microfone? Quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer, não. Tá, tudo bem. Então, essa experiência sensorial, elas podem provocar reações imediatas no nosso corpo, né? Ou podem ser armazenadas como memória no encéfalo por minutos, semanas ou até anos, até que sejam utilizadas no futuro controle de atividades motoras ou processos intelectuais. Por exemplo, quando você beija alguém pela primeira vez, você tem um estímulo que nunca foi colocado antes, né? Primeiro beijo, porque a gente fala, nossa, meu primeiro beijo ou foi muito bom, foi muito ruim, ou então não significou muita coisa. A qualidade que a gente vai atribuir para esse primeiro beijo, por exemplo, vem muito da nossa experiência sensorial, né? Então, se essa experiência sensorial do primeiro beijo foi muito ardente, né? Foi muito fogosa, isso vai nos derivar, né, emoções, né, que serão eternas e serão lembradas com carinho, com amor, com paixão, com ternura. Mas se de repente esse primeiro beijo não nos causou aquela experiência sensorial ardente e tudo mais, a gente vai atribuir significados de tristeza, decepção, falta de afeto, enfim. Então, a gente atribui a essas experiências sensoriais as características e qualidades daquilo que nós chamamos de emoções, tá? Então, para que a gente possa conhecer esse aluno, a gente precisa entender que as suas emoções estão, de certa forma, limitadas em relação às minhas. Porque quando a gente tem uma deficiência física, parte da nossa experiência sensorial ela é comprometida. Portanto, um alisar de pernas talvez não faça efeito como faz em mim, que ainda sinto minhas pernas. Um carinho nas pernas de uma pessoa que está comprometida, né? E um carinho nas pernas de uma pessoa que está sentindo aquela sensação, ela é diferente. Entendem? Então, é essa a primeira situação. A gente precisa compreender que alguns toques, alguns afagos, alguns afetos, eles são diferenciados neste aluno. E aí a gente aprende aquilo que vivemos e a oportunidade de relações e correlações, exercícios, observações, autoavaliação e aperfeiçoamento na execução das tarefas, né? No que diz respeito à qualidade e quantidade das coisas que aprendemos ao longo da nossa vida. Isso tudo está ligado ao processamento das informações. Também está no nosso sistema nervoso. Nós agora somos bombardeados de informações. Aliás, a gente vive uma era onde nós nem filtramos essas informações. A gente, às vezes, só pega e compartilha, né? A gente não lê mais, a gente, né, tem algumas observações aqui que a gente precisa fazer de estímulo sensorial e de processamento de informações. Esse processamento de informações ele é interessantíssimo para a gente compreender o nosso sistema nervoso. Por que que hoje muita gente está depressiva? Por que que hoje muita gente está com ansiedade? Porque a gente não está filtrando aquilo que recebe. E não temos a preocupação de filtrar para repassar. Então a gente machuca nosso sistema nervoso através das experiências sensoriais negativas, porque o processamento de informação não está sendo adequado. Então, olha o que o MEC diz sobre
essa questão do processamento de informação. Piaget afirma que a inteligência se constrói mediante a troca entre o organismo e o meio, mecanismo pelo qual se dá a formação das estruturas cognitivas. O organismo, com sua bagagem hereditária em contato com o meio, perturba-se, desequilibra-se e, para superar esse desequilíbrio e se adaptar, constrói novos esquemas. Dessa maneira, as ações da criança sobre o meio, fazer coisas, brincar, resolver problemas, podem produzir formas de conhecer e pensar mais complexas, combinando e criando novos esquemas, possibilitando novas formas de fazer, compreender e interpretar o mundo que o cerca. O que Piaget está dizendo, Alderico? Piaget está dizendo que a gente tem essa capacidade de mudança. E a gente tem uma capacidade, desde cedo, de transformar e retransformar, sabe? A gente tem essa capacidade de sempre estar em mudança. E essa capacidade é o que nos torna processadores de informações. Então, desde pequeno, a gente, quando se desequilibra, a gente faz o quê? Faz assim, né? Vocês já viram o bebezinho quando começa a andar, ele leva o primeiro tombo, na segunda tentativa para andar, ele faz o quê? Vai procurando alguma coisa para se equilibrar. Aquilo é um processamento de informação e um estímulo, uma experiência sensorial que ele está tendo, né? E então, o aprendizado ele vai se dando a partir disso. E até hoje, quando a gente vai tombando na vida, e aí eu estou fazendo uma analogia mais adulta, a gente vai encontrando meios de se equilibrar, correto? Então, a gente cai e a gente encontra meios de levantar e continuar em equilíbrio. O nome disso é emissão de comportamento. Então, veja só, a gente tem experiência sensorial, a gente tem o processamento das informações e a gente tem a emissão do comportamento, que é, diante dessas informações processadas, dessas experiências, a gente vai construindo o nosso próprio andar, o nosso próprio viver, o nosso próprio caminhar, o nosso próprio existir, né? E com os nossos alunos é nessa mesma direção. Muitos deles, às vezes, são muito irritados e a gente não compreende essa irritabilidade ou essa irritação. Ah, mas é porque meu aluno é muito zangado, ele culpa Deus e o mundo. Ele não tem culpa e nem está atribuindo culpa. Ele está chateado porque ele queria jogar bola e não pode jogar bola. E aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Ah, ela queria dançar, né? Mas não pode dançar. Será que não pode dançar? Será que ele não pode brincar de bola? E a nossa capacidade de se reinventar, de se recriar, de se reconstruir, né? Pro Piaget isso é possível, né? Dentro da educação inclusiva, dentro do atendimento educacional especializado, a gente consegue recriar formas de brincar, mesmo estando incapacitado, né? E aí eu vou já chegar lá nesse termo do incapacitado. Então, o aprendizado, ele tem início muito precoce, como eu iniciei aqui. E aí, durante a primeira etapa desse desenvolvimento infantil, a criança especializa e aumenta seu repertório de relações e expressões através dos movimentos e das sensações que lhe proporcionam. Das ações que executa sobre o meio, ela também aprende, da reação do meio com ela, e novamente a percepção que ela tem de tudo isso sobre ela. Então, como eu falei bem para vocês, a própria história do primeiro andar, né? É muito engraçadinho ver a criança andando pela primeira vez.
tu fica naquela, eu seguro ou não seguro, seguro ou não seguro, meu Deus do céu, ela vai cair, ela vai tropeçar, mas ela encontra um jeito de fazer uma avaliação em segundos, de se segurar aqui para não cair de novo, né? Então, essas sensações experimentadas, significadas, afetiva e intelectualmente, armazenadas e utilizadas, reutilizadas e percebidas em novas relações e assim por diante, vão formando um banco de dados que no futuro será retomado em processamentos cada vez mais complexos e abstratos. Camargo, citando Piaget, diz o seguinte: é a criança cientista, interessada em relações de causalidade empírica, mas sempre em busca de novos resultados por tentativa e erro. Guardem esse termo, eu gostei muito do que ela falou, que é a questão da criança cientista. Lógico que ela não é uma cientista, é empiria isso, né? Mas é uma forma metodológica que a criança, no primeiro momento, ela encontra estratégias. A gente vê vídeos, até no Faustão eu já vi vídeos assim das videocassetadas de crianças se saindo de coisas que a gente fica, meu Deus, não morreu, não aconteceu nada, né? E isso vai muito dessas experiências sensoriais, desse processamento de informações e dessa emissão de comportamento, né? Que eu trago aqui para vocês nessa primeira etapa do conhecer o aluno com deficiência. Até aqui, tudo bem, gente? Vocês estão vivos? Tranquilos? Então, Vivos sim, tranquilos jamais. Tudo bem. Que bom, Luciana, que não está tranquilo. Lefebvre, que é um francês que pesquisa a deficiência como um todo, ela diz o seguinte, que desde o nosso nascimento, essas referências, gente, vocês vão receber, como sempre, lá no grupo, tá? Então, e eu fiz um resuminho dessa vez para vocês, um resumo de todo o módulo em texto, em Word, para vocês estudarem, tá bom? Não vai ter atividade, a minha atividade com vocês é só participação, tá bom? E aí eu preparei um resuminho para vocês estudarem em casa e guardarem com carinho. Então, Lefebvre fala que desde o nascimento, o cérebro infantil está em constante evolução através de sua inter-relação com o meio. A criança ela percebe o mundo pelos sentidos, age sobre ele, e esta interação se modifica durante a evolução, entendendo melhor, pensando de modo mais complexo e comportando-se de maneira mais adequada, com maior precisão prática, à medida que domina seu corpo. Então, a gente chega na adolescência, já sabendo tomar um banho, já sabendo comer, enfim. Com as pessoas com deficiência, Lefebvre diz que isso é possível perfeitamente, desde que a gente não idiotize essas pessoas com deficiência na infância, na primeira infância. É tão tanto que ela apresenta inúmeros casos na história de pessoas com deficiência que são autônomas, que são pessoas independentes, que teve pessoas aí com deficiência no esporte, na música, no teatro, no cinema, e que tiveram desde cedo um estímulo para se tornarem pessoas independentes. Inclusive, pessoas com múltiplas deficiências, né? Que não falavam, não escutavam direito, não tinham limitações físicas, mas eram verdadeiros gênios da arte, que pintavam com os pés, né? Existem casos aí de grandes pintores com múltiplas deficiências que fazem obras de arte milionárias, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de idiotizar as pessoas com deficiência. E Lefebvre
ela vai ser um fundamento teórico para quem quer seguir aí nas vias da defesa da pessoa com deficiência livre, né, independente. Então, nesse sentido, a criança com deficiência física não pode estar em um mundo à parte para desenvolver suas habilidades motoras, né? É preciso que ela receba os benefícios tecnológicos de reabilitação em constante interação com o ambiente a qual ela pertence. Então, se você tem uma pessoa próxima de você que é cadeirante, dance com ela. Mostre que é possível dançar assim na cadeira de rodas. Né? Faça contação de histórias com teatro organizado, né? Fantoches. Embora, mas fantoche foi feito só para quem tem mãos. Não, né? Quem foi que disse isso? Vamos criar aqui um fantoche personalizado e adaptado para esta pessoa que, por exemplo, não tem braços, né? Vamos aqui criar um fantoche assim. Não vamos deixar ela de fora dessa contação de história só porque ela não tem mãos para segurar, né? Então, há outras formas de reinventar essa contação. Então, é muito mais significativo a criança desenvolver habilidades de fala se ela tem com quem se comunicar, por exemplo. Da mesma forma, é mais significativo desenvolver a habilidade de andar se para ela está garantido o seu direito de ir e vir. Eu posso andar de cadeira de rodas, eu posso andar a cavalo, eu posso andar com os pés, eu posso andar de joelhos. Não há uma determinação de que eu só posso andar se eu estiver em pé. E nem em perfeito estado físico. Andar, aqui para a gente, esse verbo andar, em português tem várias derivações, né? Caminhar, passear, correr. Mas a gente, para outras partes do mundo, andar é andar. Right. Sabe? Por exemplo, em inglês. E se você quer caminhar, se você quer passear, only right. Sabe? Então, a gente às vezes inventa muitas palavras, muitas definições para uma mesma coisa. Né? É um ponto de vista. E aí, no caso da escola, que é o lugar, né, da gente estar, o ambiente escolar é para qualquer criança. Né? O espaço escolar, por natureza, é um espaço de interação de uns com os outros. E a criança com deficiência física, ela não pode estar desassociada dessa interação. É nesse espaço que nos vemos motivados a estabelecer comunicação, a sentir a necessidade de se locomover, entre outras habilidades que nos fazem pertencer ao gênero humano. Isso é muito importante. A criança, para se sentir humana, ela precisa se sentir social. Porque a característica que nos faz os seres humanos, sociologicamente falando, é a interação. É a socialização. A gente, para ser humano, a gente precisa socializar. Não existe ser humano sem isso. Por mais que eu queira me isolar, eu vou entrar em que Foucault diz em estado de loucura. Se eu me isolo, eu me torno ou um sociopata ou um louco. Né? Então, o nosso estado, para Foucault, para Freud também, lá na psicanálise, Freud diz que todos nós somos neuróticos. A neurose é a normalidade do ser humano, ou seja, esse convívio perturbador da sociedade, ela é normal, né? A gente tem que se degladiar mesmo, a gente vai para o embate, a gente tem nossas indiferenças, a gente tem as nossas diferenças, né? E isso é a neurose do ser humano. Nós somos neuróticos por natureza. Isso devido a uma observação freudiana, né? Nós somos neuróticos. Mas quando a gente quer sair dessa neurose, o único estado saudável para sair da neurose é a terapia.
né? Por isso que diz, a gente tem que fazer terapia para poder sair um pouco da neurose. Mas se a gente força uma saída da sociedade, ai meu Deus, eu cansei de viver, não quero mais viver com ninguém, eu e meus cachorros, né? Me basta. Você pode chegar a um estágio ou de sociopatia, né? Psicopatia, ou um estágio de loucura. Porque a socialização, ela faz da gente seres humanos. Entendeu? Então, vamos para um próximo debate. Até aqui, gente, vocês conseguiram entender o quanto que é complexo esse sistema neural e o quanto que ele afeta todo o nosso físico, né? Então, todo o nosso físico ele é afetado por esse sistema neural. Alderico, só dar uma palavrinha sobre deficiência física, né? Acho que tu vai chegar ainda lá que às vezes a pessoa se torna, né? Às vezes não nasce por um problema cerebral. A gente tem um amigo do meu marido que conhece desde criança lá da Coab, que tem 2 anos que ele ficou paraplégico, né? Eu digo que de graça, porque ele estava na porta da casa dele, né? Lá ele tem uma casa em Mosca, a gente sempre vai para lá. Estava na porta de casa e conversando com 2 amigos, ele sentado na rua, de costa para a rua. E aí passou 2 caras de moto anunciando o assalto, né? E aí, para pedir o celular, e ninguém reagiu a entregar os celulares. E aí, um deles deu um tiro nele, né? O tiro, foram embora, o tiro foi aqui na garganta, né? E a bala atingiu a cervical. Os caras não levaram o celular de ninguém, né? Então a gente acha que foi encomenda, né? Briga por causa de alguma menina, alguma namorada, é o que estava rolando essa conversa. Enfim, isso não faz sentido. Aí trouxeram para cá, né? Para o Socorrão. Quando ele chegou no Socorrão, os amigos todos foram, porque ele é um rapaz muito querido. E aí os pés dele, deixa eu ligar minha câmera aqui para demonstrar aqui. Os pés dele, quando você está deitado, seus pés ficam assim, né? Nessa posição com os dedos para cima. Quando ele chegou no hospital, os pés dele eram assim para baixo, né? Assim, ó, já caídos, né? O único ferimento que ele teve foi um buraquinho minúsculo bem aqui na garganta, né? Que foi onde a bala passou, e a bala, na verdade, não atingiu a cervical dele, mas queimou, né? Atingiu uma parte bem pequena, mas muito grave, que o tornou paraplégico pro resto da vida. E quando eu olhei ele no hospital, eu já tive contato, eu estudei educação especial em 2000 a 2010, e a gente visitou, na época do meu, a gente visitou vários lugares de pessoas com deficiência física, de deficiência intelectual, de doenças mentais, para saber a diferença, foi muito legal o curso. E aí, a gente foi no SARA e vimos várias pessoas que se tornaram deficientes físicos. Então, eu vi que um médico, um ortopedista, ele falou que quando você tem um problema físico, né, que você machuca a medula, alguma coisa, que o seu pé fica em pé, você ainda tem a possibilidade de andar, né, porque a parte neural não foi atingida, mas quando é atingida, imediatamente morre esse nervo, né, e aí foi isso que aconteceu com ele. Então, hoje ele tem 28 anos. E eu acho incrível como uma pessoa jovem, ele é mecânico de moto, em tão pouco tempo já está completamente habilitado com essa nova condição dele, né? A gente nunca viu ele reclamar de nada. E ele se sentia muito mal, ele desmaiava, né? Quando saía da cadeira de roda para a cama. Até ajustar o organismo dele a isso tudo, ainda está em ajuste, né? Ele ainda está acostumando com algumas coisas. E agora, em fevereiro, eu fui na casa dele comemorar o aniversário, lá em Moça, que é uma casa maravilhosa, na beirinha do Rio, e ele estava junto com a gente, conversando, bebendo, brincando, e eu vi ele ficar muito suado, né? Completamente suado, e o clima estava chuvoso, muito gostoso. Eu disse, Matheus, tu tá com calor. Ele disse, não, Ana, isso aqui é a reação do meu corpo, porque a minha bexiga tá cheia, ele não sente nada do pescoço para baixo, né? A minha bexiga tá cheia, eu preciso esvaziar, né? Preciso colocar a sonda.
E a minha irmã foi de carro para a cidade para pegar e ainda não voltou. E aí, essa é a forma do corpo dele se manifestar, avisando o que está acontecendo. Para ele perceber isso, ele teve muita infecção urinária, ele continua tendo, porque ele não sabia que essa era a forma do corpo se manifestar, até ele aprender. Né? Então, é uma reeducação. E é interessante que eu acho que ele deve ter, pelo pouco que eu entendo, tá, gente? Eu estou trazendo aqui algumas coisas, leituras da minha vida recente, enfim. Não sou médico, mas pelo pouco que eu percebo, é interessante essas contradições do corpo do deficiente físico. Sim. E aí, pegando o teu exemplo, ele tem infecções urinárias que é muito comum, principalmente em cadeirantes, né? Sim. Pessoas que têm paraplegia, hiplegia, sim, hemiplegia, enfim. Essas pessoas, elas têm uma vida sexual ativa. Por sim, exemplo, a maioria delas não deixa, os homens, no caso, não deixam de se excitar, de ter ereções, sim, né? E, então, assim, aí tu diz assim, mas professor, tu acabou de dizer que, tipo, ele perdeu a sensibilidade das pernas. Como pode? Eu conheço vários cadeirantes que são pais depois de serem cadeirantes e têm filho pra caramba. Então, assim, como pode ele perder determinadas sensibilidades e ainda, né? Isso é um mistério da ciência e até onde a gente entende esse estímulo sexual, ele não é sensório, como eu falei para vocês, ele não está aqui no nosso sistema nervoso. Esse estímulo sexual, ele está aqui do lado esquerdo do cérebro. Isso, às vezes ele não é atingido. Exatamente. Então, assim, no caso dele, foi uma bala que atingiu o sistema sensorial. Sim. Não atingiu o cérebro. Portanto, exatamente, o cérebro dele tem um lugarzinho aqui no cérebro do lado esquerdo que é responsável pela excitação. Sim. Pelo estímulo sexual. Então, o órgão sexual dele não está ligado ao sistema nervoso. Está ligado ao cérebro. Isso é bem interessante. É bem interessante. Assim, ele é tão bem resolvido com essa situação, né? Que todo mundo falou, meu Deus, o Matheus, menino tão jovem, né? Cheio de vida, trabalho, estudava. E aí parece que a vida acabou para ele. Diz, não, acabou, não, começou. Né? Porque ele continua, depois que ele se reabilitou na cadeira de rodas, porque é uma reabilitação, né? Ainda está em processo. Ele faz acompanhamento no SARA. E no SARA ele disse assim, eu conheço uns loucos. E tem uns loucos que querem fazer, que querem fazer um andar de skate, que me levaram para a praia para surfar, porque eles surfavam. Né? Me colocaram e eu cheio de medo e fui. Porque se eles vão, eu também posso ir. Né? E isso é muito legal da gente ver dele. Então, o pai dele fez lá no Rio, da casa dele, tem uma tirolesa, tem um balanço. Ele pula do balanço dentro do rio, sem mexer nada das pernas. O meu coração ficava pela boca, eu olhando eles pendurar na tirolesa e descer. Entendeu? Dizendo, corre atrás dele. Aí ele só dizia assim, coloca a corda, porque aquele rio de Moura, vocês conhecem que tem uma correnteza. Coloca a corda para eu pegar, porque eu vou chegar na corda. E aí ficava todo mundo ao redor dele, sai daí que eu me viro sozinho, entendeu? A gente que tá normal fica aflito, né? Olhando essa situação. Quando eu olhei ele banhado de suor, eu disse, tu tá precisando de alguma coisa? Se der, pega o carro, vai buscar isso. Ele disse, não, de boa, minha irmã vai trazer. Tô acostumado. E eu agoniada vendo ele naquele banho de suor. Né? Aí quando a irmã dele chegou, ele só falou para Deus, pega minhas coisas que estão no porta-luva do carro, que ela estava no carro dele, que ele é todo preparado, né? E aí leva para mim, me leva lá no banheiro, porque tem um batentezinho na casa, que eu me resolvo sozinho. E os meninos todos querendo ajudar ele, né? E ele completamente independente. E aí ele continua consertando a moto dele, né? Ele tá fazendo não tem aqueles carros de trilha, né? Que é é só tipo uma grade, eu não sei o nome daquilo, tipo, um motor de bug, um negócio assim. E ele tá fazendo um carro daquele para ele fazer trilha. Né? Ele adaptou. É tipo um bugre, é tipo um quadriciclo. Isso, e ele adaptou o carro dele, ele é mecânico, ele mesmo fez as adaptações dele. Né? Então, ele completamente, muito bem resolvido. Eu disse, o Matheus realmente me surpreendeu.
né, que a gente achou que ele fosse ficar em depressão. Nunca na vida ele teve assim, um minuto de tristeza. Né? A mãe dele sofre até hoje, porque diz que o filho dele acabou a vida dele, tudo. Mas ele é a criatura mais bem resolvida. Todas as festas que a gente faz, dos amigos da Coab, ele está lá. Os meninos ficam, Matheus, tu não pode beber. Ah, não estou tomando remédio, me deixa eu tomar minha cerveja. E aí toma, é muito cuidado com ele, entendeu? A gente tem muito cuidado. Mas ele é muito gente boa. Vocês precisam ficar, se você está em depressão, fique perto dele 10 minutos que acaba a sua depressão. A gente deveria ter entendeu? chamado ele para conversar, mas eu não sabia. Depois a Pois gente vai eu organizar. acabei não. Agora que eu lembrei, tu falando, eu me lembrei muito dele, né? Do Matheus, que é uma Mas pessoa muito bom tu trazer esse fenomenal. depoimento, porque a gente vai entrar agora nessa questão da plasticidade neural, e justamente essa plasticidade que o teu cunhado, enfim, Amigo. teu amigo trouxe, embora ele não tenha sido afetado neurologicamente, mas o que seria essa plasticidade neural? Não tem a dancinha, aquela dancinha da moda que estão fazendo aí de grupo? Sim. Ser dancinha. Posso até procurar daqui a pouco, tá no Instagram dele, para botar aqui para vocês olharem. Ele é fantástico, entendeu? Ele é uma criatura. E não existe na face da Terra. A gente vai precisar conversar com ele. E aí, essa plasticidade neural é o que é a forma, né, como a gente atribui de acordo com a exigência do meio, né, a partir da demanda e da exigência do meio. Essa plasticidade neural, ela acontece no curso do desenvolvimento normal e também nos casos em que as pessoas retomam o seu desenvolvimento após sofrerem agressões e lesões neurológicas. O que acontece, né? Nosso cérebro, ele se adapta, desde cedo ao ambiente que vive. Vocês já ouviram aquela história de filho de peixe, peixinho é? Por exemplo, eu sou filho de professores, né? Então, desde cedo, eu tive contato com literaturas, com leituras, com escrita. Então, em mim foi desenvolvida uma habilidade intelectual e um gosto para ler, um gosto para escrever, e o meu cérebro ele foi desenvolvendo facilidades para isso, né? Então, quem está inserido dentro de um ambiente propício para um desenvolvimento motor, por exemplo, quem tem pais que estimulam desde cedo o seu filho a práticas esportivas e tudo mais, o cérebro ele vai pegando essa roupagem, ele vai se adaptando, funciona como um plástico mesmo, né? Onde você vai colocando aqui, montando de acordo com o meio. Então, essa evolução normal corresponde às aquisições do desenvolvimento motor normal, determinado filogeneticamente ao longo da nossa evolução. Portanto, sabemos que a qualidade de oportunidades e vivências da criança acelera ou retarda essa evolução. O desenvolvimento dela engloba também interferências de fatores genéticos e ambientais. E aí, neste ponto, encontraremos diferenciações entre indivíduos e grupos de indivíduos com características genéticas distintas. Então, posteriormente, o desenvolvimento evolui para o surgimento de habilidades que dependem de aprendizado específico e por isso acontece somente naqueles que receberam estímulos próprios para o desenvolvimento dessa habilidade. Coordenação motora, né? Levanta a mão aqui quem tem problemas com coordenação motora. Eu praticamente tenho dificuldades. A minha escrita, por exemplo, ela não é muito bonita. A minha letra ela é horrível. Né? Só sei esquerda, direita, se eu estalar os dedos. Pois é. E isso daí está dentro da nossa plasticidade neural. Eu tenho uma habilidade com bordados, por exemplo. Eu sei fazer bordado, eu sei fazer muito bem, mas com costura
uma costura que parece ser a mesma coisa, e não é, eu não consigo fazer. Meu ponto de costura, ele é feio. Eu sei dar lá uns pontinhos e tudo mais, só que ele não sai tão perfeito como, por exemplo, a minha mãe, que tem habilidade com a costura desde sempre. E aí ela conta, por exemplo, que quando ela foi para a autoescola, ela não teve dificuldade na embreagem e, né, aquela coisa do freio, embreagem, acelerador, ela não teve. Por quê? Ela, de tanto manusear a máquina, o pedalzinho lá das máquinas, ela já forçou o seu cérebro a esse comando, né? Isso é plasticidade neural. Ela, antes de começar a dirigir, ela já dirigia, né? Então, assim, quando você joga uma criança numa piscina, joga que eu digo, gente, quando você leva a criança para uma piscina para fazer natação logo nos primeiros meses, porque ela não se afoga assim de pronto. Lógico que se você deixar ela lá, ela vai se afogar, mas você ali vigiando, ela vai dar aquele sustinho e vai vir. Por que que ela vem? Porque dentro ela está aqui sobre o líquido amniótico. Então, ela já no seu desenvolvimento, né, uterino, ela já está aqui nadando. Então, a piscina para ela não é estranha, sabe? Ela vai conseguir se sair daquele primeiro momento de pânico numa piscina, né? Supervisionado, é claro, tá? Mas ela não vai ter, o seu corpo vai reagir. Ela faz assim, né? Ela se movimenta querendo sair. Por quê? Porque é assim que ela faz dentro do útero, tá bom? Então, é isso que a gente está chamando aqui de plasticidade neural. Então, no curso de todo o desenvolvimento humano, os fatores ambientais estarão provocando e instigando o desenvolvimento dos centros neurológicos, que vão se organizando e reorganizando a partir desta demanda. Pessoas que sofreram, por exemplo, lesões neurológicas não fogem desta regra. Elas devem, então, reorganizar seus sistemas de controle neural para a retomada de tarefas perdidas ou aprendizado de outras desejadas. E aí é que a gente chama outros parceiros nessa reabilitação. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e aí a clínica Sara, ela funciona como uma grande referência nacional. Aqui nós não temos a ACD, mas a ACD também é uma referência internacional no tratamento de pessoas em reabilitação. Pessoas que sofreram alguma lesão neurológica, que tiveram sequelas ou não, para essa questão de reorganizar a sua plasticidade neural. Porque quando ela sofre essa lesão, o plástico se rompe e aí ele fica todo desfacelado. Aí ele tem que se juntar de novo, né? E se juntar, isso aqui demanda de um tempo de reabilitação. Então, mais do que nunca, a oportunidade fará a diferença e precisaremos investigar através da estimulação os centros de controle, né? E aí é uma equipe, principalmente médica, para saber qual a área foi lesionada e quais foram as funções que foram perdidas nessa lesão, nesse acidente, enfim. A abordagem pedagógica para as crianças com deficiência múltipla, e eu fiz questão de trazer a deficiência múltipla porque a grande parte dos nossos deficientes múltiplos são pessoas, são PCDs e são cadeirantes, né? A maioria aqui no estado do Maranhão de deficiência múltipla, elas ou são cadeirantes ou são PCDs, né? Que necessitam, que têm limitações locomotoras, tá? E a abordagem pedagógica para esse público, na educação infantil, principalmente, enfatiza o direito de ser criança, poder brincar e viver experiências significativas de forma lúdica e informal.
e assegura também o direito de ir à escola, aprender e construir conhecimento de forma adequada e mais sistematizada em companhia de outras crianças da sua comunidade. E isso Professor, não sou eu que estou rapidinho. dizendo, isso é previsto pelo MEC. Diga. O senhor está passando slide? Estou. Mas para mim... Não, está ainda no plasticidade neural. Ah, tá. Tá ok. Tá tranquilo. Quando for para passar o slide, vocês vão perceber. Tá? Ainda estou falando sobre plasticidade neural. E aí, esse direito de ir e vir, pedagogicamente falando, também é significativo para as crianças. E elas precisam, não é porque é PCD, por exemplo, que não está falando direito, que não se comunica de forma adequada, digamos assim, ao nosso entendimento, que ela não pode estar na escola, ou que quando ela vai para a escola, a gente vai idiotializar. Tem duas funções para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, regido pelo MEC desde os anos 2000. Nós, professores do AE, junto com os professores do ensino regular, temos as funções de cuidar e educar dessas pessoas com deficiência. Cuidar, segundo o MEC, tem o sentido de ajudar o outro a se desenvolver como ser humano, a atender às necessidades básicas, valorizar e desenvolver capacidades, e educar significa propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, infanto-juvenis, de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito, confiança e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Então, percebam que a gente tem uma grande responsabilidade, sim. Mas, Alderico, o que eu vou fazer com essa criança? A gente vai desenvolvê-la. A gente vai criar possibilidades para o seu desenvolvimento. Por exemplo, eu dancei lá em Santo Inês, eu fiz um Opa-Dedê, para quem não conhece, é um dueto entre um homem e uma mulher, uma dança, né? É um dueto, e com uma cadeirante. E ficou a coisa mais linda do mundo. E ela tem paralisia cerebral, né? Então, eu dancei junto com ela, né? Foi lindo, emocionante, tanto para mim como para quem estava assistindo, e quanto para ela, porque ela chorou também. Ela não fala, ela só balbucia algumas vogais, algumas coisas, mas ela estava entendendo tudo que estava acontecendo ali, sabe? E a gente ensaiou. Vocês pensam que foi uma coisa improvisada, ou então que só eu ensaiei minha parte? Não. A gente teve semanas aí de ensaio, a mãe dela estava junto, e toda vez a mãe dela chorava pra caramba, toda vez do ensaio. Imagina na apresentação valendo, vocês imaginam como é que essa mãe se sentiu. Porque ela disse para mim, a primeira vez que minha filha está fazendo um papel, é a primeira vez de tudo. A primeira vez que as pessoas sabem o nome da minha filha, é a primeira vez que a minha filha dança, a primeira vez que a minha filha se apresenta na escola e a primeira vez que ela é a protagonista de alguma coisa, né? Então, assim, é a primeira vez de muita coisa. Então, a gente precisa saber lidar com essas limitações, né, físicas, orgânicas dos nossos alunos. E eu vou te dizer que não foi só eu enquanto professor. Os outros professores do ensino regular passaram a vê-la também de uma outra forma. A minha mãe, ela sempre tratou os alunos com deficiência. A minha mãe não atua na educação especial, mas ela também é uma referência de inclusão,
do ensino regular, porque eu já vi ela fazer vários trabalhos envolvendo as pessoas com deficiência na escola onde ela trabalha. Um deles foi o São João. Ela colocou um deficiente intelectual para ser miolo de boi. Ele quase que não larga esse boi. Ele não queria largar de jeito nenhum, porque o negócio dele era ficar dançando lá. Mas foi muito incrível, muito bacana, porque ele fez tudo direitinho, do jeito que a gente ensaiou. Ela também já envolveu em dança uma cadeirante, que passou inclusive na UFMA, já deve estar até formada, né? Uma aluna inteligentíssima, por sinal. E ela nunca tratou esta aluna e este aluno de forma diferente dos outros. Quando tinha que fazer atividade, era fazer atividade mesmo. Quando tinha que levar carão, levava carão, bronca mesmo. Quando tinha que chamar atenção, tinha que chamar atenção mesmo. Era da forma igual para todos. E aí, nesse ponto, que a plasticidade neural no ambiente escolar, ela precisa promover esses desafios. Não privar dos desafios, tá? Privar a criança ou o jovem dos desafios da escola é impedi-los de se desenvolver. Então, a gente às vezes fica com tanto cuidado, meu Deus, o que que eu vou fazer com este aluno? Eu vou pegar ele e vou levar aqui no meu bracinho e tal. Não, gente, não façam isso. Tudo que essas pessoas desejam e querem é independência, é se ver útil diante de determinados desafios. E a gente, como os pais, vamos fazer aqui uma paródia, a gente tem que ver de longe. Eu tô aqui, vai, pode ir. Ele vai ficar olhando para trás. Vai, menina, eu tô te olhando. E é isso que a gente tem que fazer. Vai. Ah, mas eu não sei ir ao banheiro sozinha. Sabe? Vai lá. Qualquer coisa eu tô aqui. Quando pensa que não tá nem mais te chamando e tu vai sentir falta disso. Poxa, nem me chama mais, nem quer mais saber de mim. Não é verdade? É assim que a gente fica, como se estivesse cortando o cordão umbilical. Mas é preciso isso. É preciso fazer com que esses meninos, eles ganhem mundo, tá? Luciana, você gostaria de falar? Assim, uma situação, eu já tive uma aluna cadeirante e era completamente o inverso do que você está falando. Nós estimulávamos, né, a independência dela, a escola, na medida do possível, tentava estimular para que ela fosse protagonista da história dela, e ela era uma aluna muito omissa, vou utilizar esse termo. Ela era muito omissa, então ela usava a deficiência dela para se esconder. Ela era muito preguiçosa, muito, muito preguiçosa. E quando a gente começava, eu gostava muito, botava ela logo pertinho de mim, para acompanhar mesmo bem de perto, e ela me chamava da professora chata, ela vem aquela professora chata. E eu inúmeras vezes falei que ela não poderia ser omissa, ela não poderia ser... Omissa não é a palavra que eu quero usar no momento. A palavra vai vir. Ela era muito acomodada, exatamente, ela era muito acomodada. Ela se recusava a fazer as atividades, ela dizia que ela não era capaz, e a todo momento a gente queria mostrar que ela era capaz, que ela poderia mudar tudo dali. Então, é só um parecer que, infelizmente, a experiência que eu tive com essa aluna, ela ficou muito aquém do que eu gostaria, né? Os resultados ficaram muito aquém. E a própria diretora falava que ela não queria fazer, porque na casa dela sempre tinha alguém podando, alguém fazendo, a mãe não deixava ela fazer nada, ela era tratada como se ela fosse de cristal, que a qualquer momento ela poderia se quebrar. Então, isso já explica que a culpa não é da criança, Não era né? só dela, exato, não era só dela, era todo um processo, né?
Então, assim, ela era muito, muito, me lembro que inúmeras vezes eu falava para ela, porque nem o nome da escola ela queria fazer, nem o nome dela ela queria fazer, ela queria que alguém sempre fizesse por ela. Então, assim, essas tuas explicações, assim, abrem um leque de ideias, me abrem um leque de ideias, porque eu não compreendia, né? Assim, meu Deus, será que ela não pode fazer? Será que ela era limitada mesmo? Será que eu estava fazendo errado em forçar? Ela não via a hora de chegar a pessoa que ia levar, porque os meus horários na sala dela eram nos últimos. Então, ela ficava rezando para o rapaz chegar para levar ela, para ela poder se livrar daquilo ali, porque ela só saía comigo depois que ela terminava. Mas se o rapaz chegasse antes, eu não podia impedir, porque ele tinha outras crianças para levar. Então, assim, foi uma situação bastante delicada. E ela se usava disso, né? Constantemente, todos os professores falavam, ela não quer fazer, ela se omite. Para fazer uma atividade, era uma morosidade, assim, que às vezes até a paciência da gente ia embora. Então, era isso, Aderico. Eu Assim, imagino. as tuas Eu palavras, imagino. assim, clarearam bastante as minhas ideias em relação a isso. Mas, e aí é bom que tu não te acomodou mesmo nessa questão da acomodação dela, né? Isso não te contagiou, muito pelo contrário, tu lutou para que ela Isso. ficasse mesmo até o final, e isso é muito Eu lutei até o importante. fim, até ela se Até afastar da o fim. escola. Exatamente, a gente não pode desistir mesmo. E aí eu pego uma fala de um outro aluno da outra turma, o Jefferson, que já atua também na rede do AEE, e ele fala muito da gente, ele, numa atividade, ele colocou assim, resgatar as potencialidades dos nossos alunos especiais. Então, o que que é isso? O que que, por exemplo, eu poderia conquistar dessa Jefferson tá aluna que aqui, ó. está... Fala aí, Jefferson. Jefferson tá aí, né? É porque eu não vi ele entrando, mas Jefferson, já já eu te deixo tu falar, tá bom? Sobre isso. Eu queria ouvir esse teu pensamento, eu queria que tu compartilhasse com os alunos, com os teus colegas. E, assim, essa questão da gente perceber, da gente ter o feeling de ver o que que essa pessoa gosta, o que que essa criança gosta de fazer, né? Que lá na casa dela ela queria fazer e o pai não quer. Então, a partir disso, a gente pode trabalhar esse processo de conquista. É óbvio que a gente não vai fazer só o que ela quer. A gente vai conquistá-la a partir disso, mas aí a gente vai trazer para a nossa dimensão pedagógica também, para a nossa dimensão de avaliação, para a nossa dimensão de professor e aluno. Mas é preciso a gente ver, né, observar como esta criança ela está se desenvolvendo e não cair nesse discurso de que porque ela é deficiente, ela é limitada, porque eles escutam muito isso dentro de casa. E não é só com cadeirante, não. Eu e Ana, a gente sabe muito que nossos alunos surdos, né, que é mais o nosso campo, os surdos também são muito assim. Na família são tratados como coitadinhos, né? Então, os cegos da mesma forma, enfim. Então, a gente não pode aprisionar a nossa concepção equivocada de limitação. O estudo da plasticidade neural, ela vem nos demonstrar que o ser humano é ilimitado e que apesar das condições genéticas ou neurológicas, o ambiente tem forte intervenção nesses fatores. Quanto mais o meio promove situações desafiadoras ao indivíduo, mais ele vai responder a esses desafios e desenvolver habilidades perdidas ou que nunca foram desenvolvidas. Se propusermos situações de acordo com a limitação da criança, ela não encontrará motivos para se sentir desafiada. Então, é o que estava acontecendo com a tua aluna, Luciana. Eles faziam tudo por ela, não deixavam ela fazer. Então, ela nunca se... é óbvio, né, gente? Se eu te disser, Luciana, eu vou fazer agora tudo por ti, tu vai dizer não? Não, faz, professor. Se eu quiser fazer, eu mesmo não. Eu vou adorar. O que? Você vai fazer? Ah, de graça? Ixi, pode fazer. É isso que acontece. Alderico, isso né? acontece É isso também. que acontece. Alderico, Diga, Cláudia. isso também acontece, não só com os alunos com deficiência física, não.
Até os alunos que se diz normais, até eles, às vezes, quando eles percebem que eles têm um domínio de alguma coisa, eles querem fazer tudo do jeito deles, entendeu? Exatamente. Exatamente. Isso funciona com qualquer criança e até com nós adultos. Então, assim, a gente também faz isso. Se tem quem faça, como diz a minha mãe, ela diz assim: quem tem besta não compra cavalo, né? Quem tem besta não compra cavalo. Ou seja, a gente também às vezes deixa com que o outro faça por nós o que nós poderíamos fazer. E essa criança com atraso no desenvolvimento motor ou um PCD, né, uma pessoa com paralisia cerebral, ela, quando ela é incluída dentro de um ambiente incluso, né, inclusivo, como uma escola inclusiva, como um centro de apoio pedagógico, ela tem inúmeras razões de se sentir provocada. Porque quem trabalha mesmo diretamente com esse público não alisa. Pelo menos os bons profissionais não alisam. Lá no CAIS, a gente não pega leve com, né? Eu vejo os professores de Libras com os alunos surdos. Eles não pegam leve, não. Não é porque é surdo que aqui tem que fazer qualquer coisa. Lá também tem regras de convivência, lá também tem aplicação de nota, lá também tem avaliações para se fazer. Então não é só bater papo. Teve uma época do CAIS que os surdos iam lá só para bater papo. Mas eles precisam entender, esse processo de socialização importante é legal, mas eles precisam também se adequar às normas de convivência social. E isso daí é preciso ser dito para eles, tá? Porque eles estão acomodados somente nesse discurso de que eles são coitadinhos. E eles se utilizam disso para tudo, né? Então, justifica-se a importância da intervenção e estimulação precoce da criança, do adolescente, favorecendo com que eles tenham uma relação rica com o outro e com o meio. Então, a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, ele, eles possibilitam, né, ou eles poderiam possibilitar, ou eles deveriam possibilitar que a criança com deficiência experimente aquilo que outras crianças ditas normais estão vivenciando. E isso é para além das brincadeiras. A gente também, às vezes, só se prende no brincar, mas também em relação a atividades de cores, atividades numéricas, atividades de linguagem, tá? Não é porque a pessoa está ali com paralisia cerebral, tem as suas variações, que ela não vai entender, por exemplo, o que é a letra A, o que é a letra B, muito pelo contrário. Você tem várias formas de paralisia cerebral. Tem gente com paralisia cerebral que é alfabetizada normalmente, tá bom? E aí, hoje, é indiscutível o benefício que traz para essas pessoas, independentemente de sua condição física, intelectual ou emocional, o bom programa de inclusão pensando essa independência deles. É indiscutível o benefício que isso traz, né? Então, esses programas que a gente está aqui, vocês vão ter um momento mesmo de elaboração de propostas pedagógicas, de elaboração de material com a professora Ana, que é riquíssimo, porque criatividade é o que não falta, e a gente precisa estimular isso. E detalhe, a professora Ana, assim como eu, a gente faz junto, a gente não leva pronto. Algumas coisas, lógico, a gente já leva semi-pronto, mas é interessante você envolver os teus alunos nesse processo de construção. Então, determinadas coisinhas a gente já leva semi-pronto para que ele não se machuque, para que não se fure, né? Para que não tenha essa coisa do corte, né? Enfim, para que não haja nenhum perigo. A gente leva algumas coisas prontas, mas é interessante você envolver os teus alunos especiais nesse processo de concepção, porque aí ele se sente mais útil. Fui eu que fiz. E quando ele levar alguém da família lá para a salinha dele, ele vai dizer: olha, aquilo dali fui eu que fiz com o tio Alderico. Fui eu que fiz com a professora Ana, né? Ou tia Ana. Então, assim, é interessantíssimo isso.
E, inclusive, Ana, tá no ponto de renovar os teus artefatos culturais lá do AEE, né? Alguns já bota logo essa turma aqui para trabalhar. Sim, tem um ano que eu não faço nada. Fiz uma oficina online, mas eu preciso do de vocês também. Vai rolar essa oficina presencial. Vai ser dividida aí os grupos, vão ser divididos os grupos. Bom, aí chegamos numa questão de terminologia, e aqui eu vou ser bem breve. Antes, a deficiência ela era entendida como uma manifestação corporal ou como a perda de uma estrutura ou função do corpo. Incapacidade refere-se ao e a incapacidade ela refere-se ao plano funcional. Desempenho do indivíduo e a desvantagem diz respeito à condição social de prejuízo resultante da deficiência ou incapacidade. Antes se falava muito de incapacidade, né? Como eu falei para vocês lá no início, na nossa primeira disciplina, essa questão dos conceitos, né? Como eles se recriaram. Hoje a gente não fala mais em incapaz, né? É porque ele é incapaz. Ele tem limitações, assim como todos nós temos as nossas limitações. Mas uma pessoa com deficiência, ela não é incapaz, por exemplo, de correr, né? Ela vai correr se adaptando ao movimento. Tanto é que existe ao movimento que eu digo limitado, né? Tanto é que tem pessoas que estão aí nas Paraolimpíadas. O que são as Paraolimpíadas? São as Olimpíadas para pessoas com deficiência. Então tem gente que faz esgrima, tem gente que nada, tem gente que corre, né, com suas limitações físicas, né, mas com todos os seus equipamentos adaptados. Então, a gente entende que essas pessoas, elas não são incapazes de viver, incapazes de construir a sua vida. E aí, a OMS, em 97, ela cria o ICIDH2, né? Que é a terminologia correta para a gente poder pensar a deficiência. Então, a deficiência hoje, ela envolve seu conceito de limitação corporal ou estrutural ou funcional do corpo, mas aí é acrescida a questão da atividade e participação. Não é porque ela tem essas suas limitações que ela deixa de fazer atividades e de participar socialmente de alguma coisa. Então, em 97, entende-se que a deficiência ela envolve 3 concepções: limitação, atividade e participação. Essa limitação ela precisa ser respeitada, né? Mas a gente não negligencia o fato de que as pessoas com deficiência elas são ativas e são participativas. Deu para entender? Então, acho que muitos de vocês já sabiam disso, eu só queria trazer aqui a demarcação histórica, né, e o documento legal que normaliza esse entendimento mundial sobre pessoa com deficiência. Então, a OMS e outros organismos passam a ver a pessoa com deficiência dentro de uma outra perspectiva. E aí, o que seria essa pessoa com deficiência? Eu trouxe aqui uma imagem, vocês poderiam me dizer aonde que está esta pessoa? Vocês fazem ideia de onde está esta pessoa? Quero ouvir vocês. Meninos? Imagino que seja no morro, num lugar alto, não sei. Talvez. Muro, lugar alto na praia, Maria Cleudes, que mais? Morro. Morro. Eu acho que Pode parece falar. assim uma coisa assim, de um penhasco, uma montanha bem alta, assim, que dá para ver mesmo, ter uma visão bem ampla. Isso. Do mar, o sol, eu acho. A Maria Lu, ela acertou. É um penhasco na Califórnia.
em Berkeley. Berkeley, Ana. Ana sabe, é uma coisa interna. Berkeley, na Califórnia, e essa pessoa está no penhasco, observando aí o pôr do sol. Berkeley é uma cidade altamente inclusiva, inclusive, né? Inclusive, ela é referência mundial nessas questões para deficiência, né? Então, eles têm trabalhos muito bons para quem aí consegue entender um pouco do inglês. A Universidade de Berkeley tem um banco de dados só de textos direcionados à educação inclusiva. E lá também vocês encontram, e depois eu escrevo como é que se pronuncia Berkeley, mas na Califórnia, e essa universidade, ela é um referencial gigantesco para quem quer caminhar nos estudos da educação especial, né? Então, lá eles disponibilizam a língua de sinais americanas, que eu agora esqueci o nome, me fugiu. Eu ia falar para vocês, me fugiu o nome da sigla, que aqui a gente chama de Libras. Lá eles têm um sistema e lá dá para você fazer gratuitamente, né, esse curso, né, de línguas de sinais americanos. E aí eu trouxe essa foto provocativa para a gente poder pensar o que seria essa deficiência física e se de fato essas limitações elas são tão severas a ponto de não enxergar que é possível, por exemplo, um cadeirante chegar no alto de um penhasco. É um penhasco, gente, mas tem uma trilha para chegar no alto desse penhasco adaptada para cadeirantes. ASL. Obrigado, Ana. American Sign Language. Exatamente. ASL é o correspondente ao que a gente chama aqui de Libras, mas não são os mesmos sinais, tá bom? São diferentes. Algumas coisas são parecidas, mas é bom mesmo ir lá mesmo no SL para poder a gente perceber essas diferenças. E aí, lá é tudo projetado, você tem adaptações para o centro histórico, por exemplo, lá na Califórnia tem muitos prédios históricos ainda. A própria Universidade de Berkeley era um palacete de um barão, e lá tem adaptações, né, para pessoas com deficiência, elevadores. Quase todos os prédios públicos e privados lá possuem elevadores para cadeirantes. Enfim, é uma cidade dos sonhos. É uma cidade mesmo que você espera um dia conhecê-la, né? Eu não conheço essa cidade, mas pelo que eu já vi de imagens e pelo que eu já estudei, é uma cidade muito dos sonhos. E aí, o nosso decreto 3.298 de 99, né, diz que as deficiências são, primeiro, no artigo 3º, diz que a deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Artigo 4º, especificamente sobre deficiência física, diz que ela é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paresia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro. Paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida. Lembra do exemplo sem mão? Nasce às vezes sem mão, às vezes nasce sem o bracinho, né? E exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
né? Às vezes é um braço pequeno, mas que é funcional. Mas para a É, gente tem uma amiga, a Svetlana, ela é de artes, ela foi diretora, ela é diretora do Museu do Convento das Mercês. Sim. E nasceu o primeiro netinho dela agora, de uma gravidez super normal, e na hora que nasceu, que descobriram que ele não tinha um bracinho. Ele, na verdade, ele não tem o antebraço, ele só tem um pouquinho do cotovelo para cima, né? Aí, na hora, aquele choque, né? Isso, o Vitinho não tem bracinho, não sei o quê. E aí, o que a maioria dos pais fazem é esconder, né, a criança. E o Vitinho tem até Instagram, porque é uma criaturinha mais linda do mundo, os pais botaram para ver, né, super enfeitado, super amado, e já está, assim, todas as terapias completamente funcional, o bracinho dele ele já sabe que tem esse bracinho, ele vai fazer 1 aninho no mês que vem, mas ele já brinca, os brinquedos dele, já ele faz terapia ocupacional, claro, já foi todo, desde que nasceu que ele já está na reabilitação, né, para ele saber que esse bracinho é funcional. E aí alguém perguntou para a mãe assim, vai colocar prótese? Por enquanto não, né, por enquanto não, quando ele estiver maiorzinho, se ele quiser, se ele precisar, aí providencia uma prótese, mas por enquanto não. É bom tu tocar nesse ponto, porque deixar, é uma das discussões, dele, né? Isso é uma decisão do ser humano, da pessoa, fazer isso. Por exemplo, tem uma discussão no campo da surdez que diz, não, vamos colocar aparelho auditivo para as pessoas e tal, não sei o quê. Isso tem que ser uma decisão da pessoa, entende? Isso não pode ser uma questão, vamos aqui, vamos colocar, entendeu? Porque tem que ser assim, até porque é uma cirurgia muito invasiva para colocar um aparelhinho aqui no campo cerebral para ele captar o som que o cérebro não faz normalmente. E que tem que ser trocado conforme vai crescendo, né? Porque a caixa um implante craniana, coclear, né? A exatamente. Cirurgia do implante coclear. E aí isso daí vai ter que ser trocado, e aí cada troca é mais uma invasão, né? E isso vai deixando sequelas, né, na E eu tenho pessoa. vários alunos que já passaram por mim na sala de recursos que estavam com a cirurgia agendada, os exames pré-operatórios feitos e desistiram, né? E aí os pais se chatearam e foram para o psicólogo lá no CAIS, com a equipe técnica, né, assistente social, mas eles são adultos, né, e eles disseram, eu não quero colocar, não quero ouvir, a Libras é a minha língua, né, são pessoas que se assumem, que se aceitam realmente tudo. Eu vou te dizer assim, querendo fazer uma piada, mas enfim, é melhor nem ouvir mesmo, vivendo no estado que a gente vive, no momento em que a gente está vivendo agora, de tantas pessoas falando que querem, o que pensam, a Deus dará. Eu também preferia, eu não teria essa, enfim, eu tô falando como ouvinte, tá, gente? Eu não Mas tô a gente falando tem pelo lá surdo, no mas CAIS, os surdos que são professores, o Cláudio, o Zé Gomes, eles são completamente contra o implante coclear. eu E o que eu sei, já o ouvi Cláudio eles fala muito sobre dizerem isso. numa palestra sobre implante com um fono lá do CAIS, o fono que tinha o professor Eduardo, que quando o surdo quer fazer esse exame, esse implante, é porque ele quer deixar de ser surdo e não se aceita. Né? Aquela visão arcaica de que o surdo vai deixar de ser surdo quando usa um aparelho. Né? E isso aí é porque eles são de 1900, da época do oralismo. E, na verdade, não é. Então, se você tem um ouvido funcional, mesmo que seja 50%, isso pode melhorar, isso vai te ajudar, por que não fazer o implante? Né? Claro que respeitando a vontade da pessoa. Né? Não é porque a minha filha tem 13 anos e ela é surda e ela tem 50% da audição que eu vou obrigá-la a fazer um exame. Né? Não é assim também. Mas respeitando a vontade da pessoa, claro que eu concordo com o implante. Né? Claro que eu concordo, porque isso vai te ajudar muito na tua aprendizagem da língua portuguesa e da escrita. Vai ajudar muito. Fátima está de mãozinha levantada. Sim, teve alguém que levantou aqui, foi a Fátima, né? Fátima, pode dizer. Não? Tá. Gente, olha, a gente chegou aqui no nosso campo, né? No que é realmente essa introdução toda, que faz parte disso aqui também, né?
mas aí a gente chegou no campo da deficiência física do AEE. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que a gente está trabalhando como tecnologia assistiva. Esse conceito de tecnologia assistiva eu não vou me ater. Eu vou trazer no nosso próximo encontro algumas coisas que vocês vão entender que sejam tecnologia assistiva, porque a gente vai ter, vocês vão ter uma disciplina somente falando de tecnologia assistiva, tá? Professor Messias. Exatamente. E aí, o que eu vou trazer para vocês agora é que a gente precisa entender dentro do campo da educação, da educação física, não, desculpa, da deficiência física. É que na escola a gente vai encontrar diferentes diagnósticos das deficiências. Vocês lembram tanto de hemiplegia, paraplegia, enfim. Aquilo dali vocês não precisam memorizar, porque isso vem no laudo médico do nosso aluno, que vocês têm que pedir esse laudo, né, do médico orientando o que é, né? É hemiplegia, é paraplegia, é parapresia, enfim. Existem os conceitos que a gente aqui não precisa memorizar isso tudo. A gente vai saber lá na hora com os nossos alunos por meio do laudo. Para os professores, para a gente, né, é importante a informação sobre os quadros progressivos ou estáveis, alterações ou não da sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa. É isso que nos interessa, né? Se existem outras complicações associadas como epilepsia, por exemplo, ou problemas de saúde que requerem cuidados e medicações, como doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, né? Então, essas informações, elas vão nos auxiliar, né, a conduzir o nosso trabalho. Algumas pessoas aqui já disseram sobre o uso de medicamento dos seus alunos. Ah, meu aluno toma medicamento, então isso entra dentro da nossa configuração. Porque quando a gente tem, por exemplo, lesões neurológicas não evolutivas, como a paralisia cerebral, a gente tem limitações que tendem a diminuir a partir de introdução de recursos e estímulos específicos. Ou seja, paralisia cerebral, ela é isso aqui, ela não vai caminhar, ela não vai evoluir, não tem esse negócio, menor, maior grau da paralisia cerebral, pá, né? Tem o que a gente pode consertar nessas variações da paralisia cerebral é o estímulo que a gente vai fazer. Alguns alunos com paralisia cerebral conseguem segurar a caneta e escrever, outros já vão ter muita dificuldade de fazer isso. Então a gente precisa estimular. Fátima, desliga teu áudio, eu estou escutando a minha voz. Já já eu te dou a palavra. Alguém está com alguma coisa ligada? Agora sim. A gente precisa fazer os estímulos sensoriais para que essa pessoa com paralisia cerebral que tem dificuldade da escrita ou de segurar a caneta, começar a fazer isso, né? Então, a gente vai fazer exercícios. Já a questão, por exemplo, que é evolutiva, né? Eles que apresenta um aumento progressivo das incapacidades funcionais, que tem, por exemplo, epilepsia, né, que tem problemas de saúde cardiológico, que isso vai aumentando, né, que ele precisa de um remédio para controlar isso. Então, a gente precisa entender que esses alunos nem sempre vão estar disponíveis para a gente em sala de recursos, e talvez nem na sala de ensino regular. Então, eles estarão impedidos de acompanhar essas aulas com regularidade, né? Ou por motivo de internação, ou mesmo por motivo de medicação. Às vezes o pai e a mãe não tiveram a condição de comprar esse remédio ainda, ou de adquirir esse remédio, e eles não vão mandar esse menino para a escola. A orientação que a gente dá é essa: não leve seu aluno se ele não tiver medicado, porque nós não temos
a orientação que a gente sempre diz é, olha mamãe, olha papai, a gente não tem médico, a gente não tem enfermeiro aqui para poder tomar de conta desse aluno se caso ele entra numa crise, né? Então, a gente precisa verificar isso. Então, você não mande seu filho se ele não estiver medicado. É muito importante que ele esteja medicado, com tudo em dias, para que a gente possa fazer a nossa atividade acontecer. Porque somos nós, professores especializados, os responsáveis pelo atendimento educacional especializado, tendo por função a provisão de recursos para acesso ao conhecimento em ambiente escolar. E a gente aqui proporciona ao educando com deficiência maior qualidade na vida escolar, independência na realização de suas tarefas e ampliação de sua mobilidade, comunicação e habilidades de seu aprendizado. E a gente, junto com uma equipe multifuncional, tem que estabelecer essa parceria, né? Essa associação coletiva em torno deste aluno. E, se possível, até conversar com o médico que acompanha este aluno, tá? Às vezes não é tão difícil de fazer isso. E aí, existe uma associação frequente entre deficiência física e os problemas de comunicação, como no caso de alunos com paralisia cerebral, né? Que eu trouxe muito paralisia cerebral aqui na minha deficiência para a gente poder pensar essa deficiência para além da cadeira de rodas, né? As purezas das deficiências, né? A gente está tentando aqui fazer com que vocês pensem para fora da caixinha, né? Então, esse prejuízo na comunicação traz dificuldades na avaliação cognitiva dessa criança, né? Que comumente é percebida como deficiente mental. Então, a gente às vezes chama as pessoas com paralisia cerebral dentro da deficiência mental ou da deficiência intelectual. Me corrijam se eu estiver errado, Ana, e o Messias que estava aqui, a Gisele que estava aqui na semana passada, eles não falaram de paralisia cerebral para deficiência intelectual. Ou falaram? Porque nem todo paralítico cerebral, nem todo PC tem deficiência intelectual. Uma coisa não é associada à outra. Quando ele tem as duas deficiências, ele entra na categoria de múltipla deficiência. Muito bem. Parabéns, aluna Ana. Um ponto para você. Um ponto para Ana. Entenderam, criança? Então, a gente, às vezes, mesmo como professor de sala de recurso, confunde os nossos alunos com paralisia cerebral, né? Como deficientes intelectuais ou deficientes mentais. Eles não são nenhum nem outro. Eles são deficientes físicos. E quando associados a outras deficiências, são multideficientes, né? Ou deficiência múltipla, DMs, no caso. Mas eu não gosto dessas terminologias. DM me lembra muito débil mental. Então, são deficientes múltiplos, né? Ou deficiência física, quando é só paralisia cerebral. Tá bom? Então, por isso que eu trouxe provocativamente, eu me concentrei muito em trazer esse pessoal para cá, para deficiência física, porque até então, sinalizem aqui se vocês já sabiam dessa diferença. Se não, não tenham vergonha de assumir isso não, porque realmente a gente comete esse equívoco. Não é um erro, é um equívoco. E aí, o que a Levey, né, que eu falei para vocês, a Levey, ela diz sobre essa questão. É necessário que os professores conheçam a diversidade e a complexidade dos diferentes tipos de deficiência física para definir estratégias de ensino que desenvolvam o potencial do aluno ou da aluna. De acordo com a limitação física apresentada, é necessário utilizar recursos didáticos e equipamentos especiais para sua educação, buscando viabilizar a participação deles na situação prática vivenciada no cotidiano e escolar, para que o mesmo ou a mesma, com autonomia, possa otimizar suas potencialidades e transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade de vida.
A isso chamamos tecnologia assistiva, tá? Então, tudo que a gente adapta para o desenvolvimento cognitivo destes alunos é chamado, ou é chamada, de tecnologia assistiva. E aí vocês vão ver especificamente na disciplina tecnologia assistiva que materiais são esses, tá? Então, na deficiência física, encontramos uma diversidade de tipos e graus de comprometimento que requerem um estudo sobre as necessidades específicas de cada pessoa. Para que o educando com deficiência física possa acessar ao conhecimento escolar e interagir com o ambiente ao qual ele frequenta, faz-se necessário criar as condições adequadas à sua locomoção, comunicação, conforto e segurança. O atendimento educacional especializado, ministrado preferencialmente nas escolas do ensino regular, que deverá realizar uma seleção de recursos e técnicas adequados a cada tipo de comprometimento para o desempenho das atividades escolares. O objetivo é de que este aluno tenha um atendimento especializado capaz de melhorar sua comunicação e sua mobilidade. Então, por isso a gente utiliza a tecnologia assistiva. E aí eu vou parando por aqui, porque a gente vai no próximo encontro verificar 3 pontos que, na minha concepção, são fundamentais dentro da tecnologia assistiva, e eu sempre deixo aqui encaminhamentos, não é isso? Eu trouxe uma parte teórica, mas eu vou trazer a parte agora prática, funcional, do que a gente deve fazer com este aluno com deficiência física. E aí eu vou trazer só 3 pontinhos que eu acho fundamental nessa questão da tecnologia assistiva. Como é que a gente vai trabalhar com esse aluno com deficiência, né? E também na próxima aula a gente vai ter a ilustre presença do nosso secretário da pessoa com deficiência do município, a SEMEPED, né? O Carlivan. O Carlivan, ele é deficiente físico, e eu fiz questão de convidá-lo para estar aqui com a gente. Então, tragam a atividade, agora vai ser ao contrário. Vocês vão elaborar as perguntas e vão fazer essas perguntas para o secretário, e ele vai responder. Então, vocês tragam as demandas que envolvam a deficiência física, que envolvam as outras deficiências, né? E que a gente vai entrar em contato com esse universo da SEMEPED para saber o que eles estão fazendo, o que eles estão planejando, quais são os desafios que vem aí. É uma secretaria muito nova, o trabalho está apenas começando, então seria bom ele ter uma escuta de vocês também, como pessoas que estão trabalhando no campo da educação especial e aqueles que também estão iniciando seus estudos agora. Não entendi, Nilza. Tudo bem, Márcia, a gente já está encerrando. Quer falar alguma coisa, Ana? Oi, boa tarde. Ainda não saio, gente. Tem a lista de frequência, Márcia. Você falou aí universo de quê? Isso que eu quero saber. Que secretaria é essa? Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ah, tá. Ele falou outra palavra aí. Elderico, que tipo de pergunta podemos fazer a ele? Então, eu vou deixar, assim, perguntem como é que eles estão pensando essa questão, por exemplo, da educação no município, né, da inclusão, se eles já têm parcerias estabelecidas com a CEMED, que é o organismo, né, que pensa a educação do município, como é que eles estão pensando, por exemplo, a inclusão nos ônibus, né, porque eu, particularmente, não estou satisfeito com isso. Outro dia eu tive que levantar, junto com outro rapaz, um cadeirante no ônibus para que ele pudesse ir para casa, né, porque o elevador não estava funcionando, e uma série de outras coisas que vocês podem perguntar referente a essa questão da educação
da educação, não, da pessoa com deficiência. E isso na saúde, na educação, enfim, porque é uma secretaria que vai transversalizar todas as pastas. Entendeu, Nilza? Sim, ok. Porque me incomoda muito essa. Nós já até falamos sobre isso, né? Quando nós vimos lá a questão da legislação, do documento, né, dos sistemas, se ele estava realmente atendendo, na realidade, o atendimento a esse público-alvo, né, as pessoas com deficiência. Então, como professora da rede municipal, me incomoda muito essa situação de estarmos com o aluno na sala de aula com deficiência tal, vou dizer assim, deficiência X, e a gente tem que trabalhar, né, mesmo não sabendo como agir, como proceder com o aluno, sem ter suporte nenhum, sem ter nenhuma orientação, que nós sabemos que tem a Superintendência da Educação Especial, né? Mas ela não dá um suporte necessário aos professores, né, para que ele possa trabalhar esse aluno de uma forma que venha trazer autonomia para esse aluno de uma forma global, além de ensinar o conteúdo, ver essas outras questões, né, da vida cotidiana. Eu sou professora de duas modalidades, do ensino fundamental e também da EJA. A EJA, né, essa mesma que fica muito aquém, muito desassistida. E na EJA é onde eu me deparo mais com alunos com deficiências, né? Intelectual. Eu tenho aluno que é mudo. Eu tenho aluno, sempre tem aluno, porque o Luiz Viana, ele tem essa referência, né, de atender alunos com surdez, porque nós temos intérpretes. Mas o intérprete, a gente sabe qual é a função dele, né? Então, o aluno chega lá que não está alfabetizado, às vezes ainda nem conhece a língua de sinais, e o intérprete, como ele tem a função dele, ele não faz o algo a mais, que me incomoda muito. Eu falo muito para eles. Nos ajudar, sabe que a gente não tem esse conhecimento e não nos dá nem, pelo menos, uma orientação de como proceder. E a secretaria, muito menos, né? Principalmente na questão do deficiência intelectual e outras que eles não nos dão nenhuma assistência. Então, são alunos que estão há anos... Oi? Alguém quer falar? Não, pode continuar. São alunos que estão há anos na educação e não se desenvolvem. Por quê? Porque o professor não está preparado. Tem aquele professor que também ele não está nem aí. E por conta disso, o aluno vai ficando lá, anos e anos. Nós temos um aluno na EJA, que ele não sei se vocês conhecem ele, o Nário. Conhece, Ana Cristina? Ele Conheço o Nário. O Nário realmente não é surdo. O Nário é mudo. Ele tem um problema cerebral e ele já passou pelo CAIS muitas vezes. Ele até tem um negócio de cortar cabelo, fez oficina de cortar cabelo, essas coisas assim, mas ele é um menino muito inteligente, né? Ainda não se descobriu a deficiência do ele tem um problema no aparelho fonador por conta de uma lesão cerebral, entendeu? O problema dele é cerebral. E eu vou dizer que no Luiz Viana, Miguelina, né? Luiz Viana, tem muitos alunos com deficiência realmente, e eles não progridem porque não frequentam a EJA.
entendeu? Se ele está com deficiência no ensino comum, ele tem que ir para a sala de recurso. E agora, para ter essa sala de recurso lá na EJA, entendeu? Sim, eles estudam à noite, eles têm a manhã e a tarde para ter esse atendimento, entendeu? Não é o professor do ensino comum, não é o intérprete que tem que fazer esse trabalho, é o professor da sala de recurso, ele tem que ir para a sala de recurso para ter esse complemento. Então, eu não sei, minha irmã, o que fazer, porque eu sofro muito. Eu sofro junto com eles, acho que eles nem sofrem tanto quanto eu sofro. Porque... Não, a gente não vai sofrer, Nilza, então tem que manter a calma. Isso, exatamente. Então, nós, como professores que trabalhamos com aluno com deficiência, a gente tem que estar o tempo todo buscando, eu não sei aonde, o Google te diz. Tudo que eu não sei, o Google me diz, entendeu? Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou procurar uma alternativa, mas eu tenho que correr atrás. Porque hoje tu está num tempo que tem aluno com deficiência que tem um monte de curso de formação. Quando eu entrei há 20 anos atrás, nem educação especial eu estudei não tinha. Olha, e outra coisa, Nilza, a Ana não tem especialização em educação especial, gente. Não, quer dizer, tem. Quando ela entrou, é isso que eu ia chegar lá. Isso, quando ela entrou, ela caiu de paraquedas. Eu já entrei, eu já sou de uma geração que já tinha, né? Que já tinha uma coisa assim. Então, a gente está construindo tudo isso agora de forma muito recente, legalizado mesmo, sabe? Vocês viram lá na nossa disciplina de políticas nacionais que teve todo um aparato histórico até a gente chegar onde estamos. Mas temos condições legais de estar fazendo uma educação inclusiva de qualidade, Nilza. Então, assim, vai pensando nas perguntas para te colocar essas tuas angústias para o secretário, que talvez ele te traga algumas luzes no campo lá e do apoio pedagógico. E se não tiver, gente, a gente propõe para ele, porque nosso papel aqui também é de formador de opinião. De repente ele não está sabendo o que está acontecendo, e ao ouvir vocês, essas angústias, nossa, ele vai ter uma sacada, ele vai conversar com quem deve conversar e vai propor melhorias, né? E assim a gente espera, e nós vamos cobrar isso dele, né? Como professores, enfim, a gente vai cobrar isso dele, né? Que ele dê um retorno, uma resposta para a gente. Mas muita calma nessa hora. Eu queria ouvir a Fátima. Nilza, sabe o que acontece, Nilza? A CEMED tem grupo de formação, gente. Eu assisti já várias formações da CEMED. Gente, eu quero ouvir a Fátima. A Fátima está com a mão levantada há um tempão. Fátima Luz. Eu respondi a Fátima no chat. O Alderico, ela disse que está no computador da empresa, ela está sem um fone. Acho que ela levantou com relação a alguma coisa, então ela esqueceu de baixar. Ah, tá. Não, entendi. Aproveita. Tu voltou? Sim. Não, eu perguntei, a Heloísa, a Ana respondeu, que eu perguntei para ela sobre a sociopatia ser adquirida, né? E ela disse que poderia ser adquirida e alguns estudiosos dizem que é genética. Exatamente, tem essa coisa também. A Márcia Herbeni também falou, eu me lembro que subiu um textinho dela dizendo que ela considera a psicose, que ela não considera que nem todos somos neuróticos. Mas aí eu frisei bem que isso é um pensamento do campo da psicanálise, tá? É Freud que diz que a normalidade é neurótica. Jefferson, eu quero muito te ouvir na próxima aula. Eu queria que tu tivesse nos 2 turnos, se possível, para te falar para a gente, que hoje não deu tempo, sobre esse teu pensamento das potencialidades, que é uma fala que a gente gosta muito de ouvir e que tu valoriza muito essa questão das potencialidades nos alunos, e aqui teve uma galera que ainda não teve contato com isso. Então, na próxima semana, eu queria que tu levantasse isso para a gente poder conversar a respeito dessas potencialidades, viu? Tá bom, eu só não entro nos 2 turnos, porque como eu tô em sala, eu não tenho como entrar. Tudo bem, tá dando eco mesmo. É que vocês estão usando 2... A Fátima tá com o microfone ligado, desligou. Isso. Melhorou.
Pois é, com relação a isso, eu não entro nos 2 turnos, porque pela manhã eu trabalho, estou em sala, e à tarde é quando eu tenho o período de folga, digamos assim, né? Porque nós estamos trabalhando os 3 turnos o tempo todo, a gente não para. E eu até entrei, mas foi muito rápido na aula do professor Messias, e aí foi só para mim ver alguns pontos que ele estava conduzindo, mas aí eu saí rapidamente, eu não fiquei na íntegra. Pois então, gente, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado a todo mundo. Amanhã de manhã eu estarei com o pessoal da manhã e com vocês eu estarei na segunda-feira. Não vai dar tempo, eu tô correndo. Então E aí, mas tu guarda que a gente passa na segunda-feira, viu? Na segunda-feira. Com licença. E Ana, coloca no grupo o link dele do Instagram. Mas é porque no Instagram dele, eu posso colocar o Instagram dele que é aberto, aí vocês olham ele, tá bom? Pois coloca o link do Instagram dele no grupo. Tá bom, tá beleza, bacana. Beijo, gente, até segunda com vocês. Até segunda, obrigada, gente, foi ótimo. Beijo, gente, tchau, tchau. Até segunda.